Olá, começando mais um episódio da série Parâmetros Projetuais para Hospitais de Ensino. Hoje nós vamos falar sobre centros de ensino e estudos. Entender melhor os tipos de sala que compõem esses centros, de que forma eles podem se arranjar e se organizar também em relação ao restante do hospital ou aos outros centros que nós já falamos do Centro de Simulação em Saúde e no próximo episódio falaremos do Centro de Pesquisa Clínica. O Centro de Ensino e Estudos é essa unidade física que reúne as instalações sempre pensando na interdisciplinaridade dos estudos e treinamentos no campo da saúde, também aliados ao ensino virtual. Então, as salas de aula têm essa característica multifuncional, elas podem ser adaptadas às necessidades de diferentes disciplinas e formações, promovendo sempre integração das pessoas, diferentes oportunidades e dinâmicas de ensino e aprendizagem, em um ambiente que tenha também ferramentas e tecnologias contemporâneas para um ensino híbrido. Aqui, o programa de necessidades desse Centro de Ensinos e Estudos para a Rede EBSER, listando os ambientes principais e os seus ambientes de apoio. Em relação aos ambientes principais, observem que nós temos aqui uma variação no dimensionamento dessas salas, pensando em salas de aula maiores, auditórios e salas médias e pequenas para mesclar as diferentes atividades e os diferentes grupos em seu tamanho. Isso tudo considerando o princípio da flexibilidade, da sustentabilidade no aproveitamento melhor do espaço e entendendo que cada hospital, na sua dinâmica prévia, vai compor o seu centro de ensinos e estudos conforme a sua necessidade. Alguns hospitais já vão ter espaço nas universidades para realizar essas atividades de ensino e estudos, outros vão precisar criar os seus centros específicos. Alguns hospitais têm auditórios já consolidados, anfiteatros consolidados e vão criar salas menores, enfim. Então, na realidade de cada hospital universitário, vai se adicionar o fluxograma e a relação funcional entre as salas demonstra, né, uma ideia do ensino geral, que todo hospital deve ter pelo menos um auditório para sua formação permanente. Salas de aula grandes são necessárias na medida em que nós temos aí grupos de pelo menos 50 estudantes em uma atividade de ensino, né? O conforto e o apoio administrativo também se relacionam pensando em guarda de pertences, sempre sanitários. No caso da EBSER, os setores de apoio ao ensino são Coreme, Coremu, o GEP, o setor de ensino, a unidade de pós-graduação, a unidade de graduação técnica e extensão, a secretaria, que é esse ambiente muitas vezes onde os alunos buscam material, também fazem impressão de material, né? Sala de apoio de professores, sala de apoio de estudantes, são áreas de conforto para esses públicos, né? As salas de aula propriamente ditas, salas de orientação, sala de aula, como nós dissemos, pequenas, multiuso, sala de reuniões também entram aqui, os laboratórios de tecnologia da informação e comunicação, as salas de estudos, entendidas como salas também diferentes de uma sala de aula, e o apoio logístico, tendo depósito de equipamentos e materiais, uma sala de apoio de equipamentos didáticos, porque existe um mediador que vai entregar e receber esse material, e o DML como um depósito de material de limpeza que sempre vai estar presente em qualquer um dos centros. Passando então ficha a ficha, ambiente por ambiente, começamos pelo auditório. Qual foi a proposta aqui? Foi imaginar que nós não teríamos, né, nenhum auditório disponível e pensaríamos em um auditório mínimo
para a realização desses eventos relacionados ao ensino e à pesquisa, que poderia estar no centro de ensino e estudos ou na própria estrutura do hospital. A localização desse auditório, novamente, vai depender muito do arranjo e da setorização existentes, né? Sempre pensando na facilidade de acesso ao público em geral. Esses ambientes também podem ser utilizados como espaços de educação em saúde pública, né? Pensando em ergonomia, pensando em desenho universal, pensando no dimensionamento que favoreça as dinâmicas postas na instituição e o apoio para projeção e transmissão audiovisual, que é uma realidade cada vez mais difundida. Aí também pensando em aspectos acústicos, os revestimentos, o tratamento dessa ambiência é fundamental, né? Então, como a gente comentava já nos outros episódios, cada ficha traz um layout sugestivo com as zonas diferentes, as imagens tridimensionais. A segunda ficha aqui é a sala de aula grande, pensada também na possibilidade de ser subdividida, né? A partir do momento que se tem uma divisória móvel que cria aí duas salas. O que é importante pensar quando nós criamos flexibilidade em uma sala de aula? Essa divisória que divide, que cria dois espaços, ela precisa assegurar a privacidade acústica e a estanqueidade de uma sala em relação à outra. Então, precisa ser uma divisória robusta, uma divisória muito bem detalhada e executada para promover essa real proteção acústica, né? Além disso, ao segmentar a sala em duas, nós precisamos ter uma duplicidade da parte audiovisual. Então, nesse caso, existem dois painéis de tecnologia, informação e comunicação, pensando que o layout dessa sala vai se segmentar também, né? Já a sala de aula pequena, no caso da EBSER, ela pode ser pensada tanto como uma sala convencional, quanto essa sala de briefing e debriefing que está vinculada às salas de simulação. Nessa sugestão aqui, ela poderia funcionar com uma plateia escalonada para garantir a visibilidade da cena de simulação através do visor, mas também considerando os monitores que transmitem o que está sendo posto nesta simulação, né? Então, também pensando em flexibilidade, também pensando no multiuso, uma mesma dimensão de sala poderia ter aí finalidades distintas. Já a sala multiuso, ela é pensada como ambiente para um tipo de aula mais em formato de seminário, também sempre pensando na transmissão, no ensino híbrido, na participação de outras universidades e outros colaboradores através da tecnologia de comunicação à distância, né? Essas também podem ser usadas como salas de debriefing, pensando no visor unidirecional que ligaria às salas de simulação. Nessa imagem aqui fica mais fácil perceber. Essa já é uma sala menor, uma sala de reunião multiuso, que tem aí a finalidade de atender um público bem mais restrito, são 6 pessoas. Também pode ser usada como esse ambiente de controle, de observação, melhor dizendo, né? Para reuniões diversas, para orientações em grupo, né? Um monitoramento remoto. Então, aqui de novo o jogo da flexibilidade, da multiplicidade dos usos que as salas, os diferentes padrões de sala podem assumir aí no contexto de cada hospital universitário. O laboratório de ensino baseado em tecnologia de informação, esse é um ambiente que funciona como uma sala de aula, também vai entrar toda a questão de realidade virtual, simulações computacionais, aplicação de inteligência artificial e esses treinamentos dos ambientes virtuais de aprendizagem, tá? Pode ser usado um material complementar, os óculos tridimensionais, então
Basicamente, esse é um espaço que tem as estações de computadores, né, individuais, pensando também no público PCD, né, na sua acessibilidade, na facilidade de visibilidade também aqui, tá? E essas são salas pensadas para públicos de 25 ou 50 estudantes, tá? A sala de entrevistas, ela, na verdade, essa é uma sala, é um módulo muito versátil, porque tanto pode ser uma sala de entrevista, pode ser uma sala de chefia, uma sala de orientação, monitoria. A depender da localização de uma sala dessas, ela pode assumir essa flexibilidade também num centro de pesquisa clínica, pode ser a sala onde se recebe os representantes das organizações de pesquisa, né? Então, aqui é um ambiente mínimo, é um ambiente que tem um dimensionamento muito enxuto, né? Para essa dinâmica de um professor, um orientador com até duas pessoas, dois estudantes ou representantes de pesquisa clínica, mobiliário de apoio, sempre com chave, né? O quadro e a ideia de ter o visor, nesse caso também pensada como um visor que pode estar virado para uma circulação, a fim de garantir a transparência e também evitar questões de assédio, né? Aqui é uma estratégia pensada, né? Esses centros de ensino, quanto mais transparência, quanto mais visibilidade nós tivermos também, mais dinâmico acaba sendo. Claro que pensando em que em determinadas situações nós necessitamos de privacidade e também de um controle da atenção dos estudantes dentro das salas, tá? A sala de estudos já é um ambiente pensado para um estudo mais introspectivo, individual, né? Criando aí as estações de pesquisa nos computadores, uma mesa para trabalho em grupo, mas não exatamente porque ele pode interferir no estudo de quem está sozinho, né? É mais para trazer o seu computador, consultar algum material de apoio, né? Por isso a mesa. E essa ideia de ter estações de leitura, né? Que tenham aí um mobiliário um pouco mais despojado, um sofá, alguma coisa, né? Que possa permitir que o aluno ali também deixe um pertence, né? Enquanto está lendo. A ideia dos visores, da visibilidade para as circulações. Estrategicamente, essas salas de estudos podem ser localizadas em lugares, né, de boa visibilidade aí dentro desses centros. E a ideia aqui é que ela tem um funcionamento 24 horas, então em qualquer momento esse estudante pode se direcionar para uma sala de estudos dessa, né, pensando que o hospital tem esse funcionamento ininterrupto e o estudante também pode. Aqui existe também a necessidade de promover o acesso ao acervo digital. As bibliotecas desses hospitais universitários migram, né, para os acervos digitais e esse é o ambiente que vai permitir o acesso a esse acervo. A sala de apoio, tanto para professores quanto para estudantes, é um ambiente aí mais descontraído, né, é um ambiente que tem unidades de acesso aos computadores, mas tem um espaço aí com mesa, com sofás, os armários para guarda de pertences, né? Buscando sempre que esse seja um ambiente com vista para o exterior, né? Uma ideia de descansar, fazer alguma ligação, né? Ter um ambiente acolhedor aí, então esse é um espaço já com uma dinâmica de apoio e de conforto para os estudantes e os professores. Entre os ambientes de apoio de ensino e estudos, nós criamos aqui o estúdio de produção audiovisual, né? Cada vez mais as universidades, os hospitais universitários vão produzir conteúdo para o estudo, para o ensino. Esse cenário possível aí com fundo infinito, as câmeras, o espaço para os refletores e também pensando nas estações que vão controlar as gravações e a produção desse conteúdo, tá?
Então, esse é um estúdio para produção audiovisual, que é algo que os hospitais universitários vêm demandando crescentemente e que a EBSER fez questão de inserir essa ficha aqui, tá? A sala de apoio aos equipamentos didáticos, nós tínhamos comentado, é onde vão ficar guardados os equipamentos, né, de suporte, notebooks, microfones, tablets, câmeras, enfim, para que os professores e até os estudantes, com autorização, né, desse colaborador que fica no controle, através de um guichê, e os armários chaveados. É um espaço exíguo, né, mas claro, sempre garantindo a ergonomia aí desse trabalhador. Esse é o Centro de Ensino e Estudos, pensado como uma unidade, mas também na sua segmentação das salas, pensando que essas salas podem estar pulverizadas dentro das unidades assistenciais, né? Podem estar associadas ao apoio técnico, por exemplo, o CME, a farmácia, a cozinha, podem ter algumas dessas salas, né? Eleger aí qual é o dimensionamento adequado à realidade de cada um desses setores, né? E nas próprias unidades assistenciais trazer algumas dessas salas, como nós já comentamos, é necessário que as equipes, os preceptores e seus estudantes tenham espaços para discussão de casos com privacidade, né? E aí não seriam só aquelas ilhas didáticas, mas também as salas, tá? Na sequência nós vamos falar de pesquisa clínica. Se vocês gostaram, compartilhem, curtam, se inscrevam para acompanhar os outros episódios que nós ainda temos aí pela frente até concluir o conteúdo do Manual de Parâmetros Projetuais da EBSER.